Olá para você que assiste a programação da TV Câmara Jacareí. Começa agora mais um programa Gente em Destaque. E hoje eu vou conversar com a psicóloga Andréia Leão para falar um pouco sobre o problema das drogas que estão aí na atualidade aqui do Brasil. Bom, doutora Andréia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vou começar então falando um pouquinho da sua história, dos motivos que levaram a senhora a escolher essa profissão, a se dedicar aos dependentes químicos. Como é que foi essa escolha? Bom, primeiro eu agradeço o convite, é uma honra falar para o público de Jacareí, uma cidade que me acolheu. A minha escolha se deve, em fato, a eu ter estudado, eu fiz mestrado no INPE, em neurociência, e acabei estudando bastante psicologia. E fui tocada pela psicologia, né? Pelo conteúdo do humano, do que faz o humano sentir dor, sentir alegria. E acabei investindo na área de psicologia, depois do mestrado fui fazer psicologia e aí fui decidindo pela área da dependência química, onde a questão do sofrimento mental é muito presente, né? E é uma área que precisa de profissionais que gostem de trabalhar com esse público, que se identifiquem com esse público. E para mim é uma grande satisfação poder contribuir com eles, com isso, porque eu acredito que o ser humano é capaz de superar a dependência química. Toda pessoa que é dependente químico, ela tem condições de largar as drogas? Tem condições? Nenhuma é irreversível, a senhora diria? A questão é complexa, porque tem as comorbidades psiquiátricas, né? Então, a dependência química, ela traz prejuízos à saúde física, social e mental, é inegável. Mas é possível que a pessoa, mesmo com uma comorbidade psiquiátrica, exemplo, esquizofrenia, ela sendo acompanhada, bem acompanhada por um profissional, por uma equipe de profissionais, no caso psiquiatra, um psicólogo e outros, ela fique bem e consiga viver limpa, né, em abstinência. A própria Organização Mundial de Saúde, ela diz isso. Ela preconiza que a dependência química é uma doença crônica, como a diabetes, a pressão alta. Ela progride, só que ela tem controle. Em outras palavras, sim, é possível ficar em abstinência, né? Basta a pessoa ter esse desejo e ter apoio técnico de profissionais, apoio familiar. Então eu diria que sim, que é possível. E a gente vê também nas pesquisas que ano após ano, aí agora já entrando um pouquinho no problema do álcool também, que vem caindo a faixa etária das pessoas que começam a beber, né? Aí vem desde a adolescência, pré-adolescência. Como é que se pode fazer para evitar esse tipo de situação? E por que, na sua opinião, que hoje em dia as crianças até começam a conhecer a bebida tão cedo assim? De fato, isso é uma verdade, infelizmente é uma verdade. Tem caído muito a faixa etária. O último levantamento que teve a respeito do consumo de álcool no país, dos padrões do consumo de álcool, estabeleceu-se uma idade média de 13 anos e meio para ser um consumidor de bebidas alcoólicas. Bom, o que acontece é que o álcool é uma substância psicoativa socialmente permitida. Em eventos sociais como festas, casamentos, aniversários, formaturas, eventos religiosos até mesmo, se usa o álcool. Uma droga lícita. Lícita e não só lícita, mas como socialmente aceita, né? Então, é comum um filho beber para comemorar um aniversário, porque também na família dele se comemora o aniversário com uma cerveja. E não se vê mal nenhum em tomar uma cerveja. Às vezes até o próprio pai ou algum outro parente fala para a criança que toma só um golinho, toma só
Um golinho para você sentir o gosto, isso também é prejudicial, né? Muito prejudicial. É uma substância psicoativa, ou seja, ela age no sistema nervoso central. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de uma forma, então assim, ela pode acabar com um repetido consumo e pela sensação prazerosa, né? A criança toma, deu uma anestesia, deu uma sensação de relaxamento. Quando eu tiver problema ou em uma outra ocasião eu quero repetir a sensação de prazer. Como uma criança que chupa o dedo, né? É prazeroso chupar o dedo. Então, em alguns outros momentos eu vou repetir essa sensação prazerosa e de repente eu estou com o hábito de ficar chupando o dedo. Essas crianças que são viciadas já em álcool, elas são mais difíceis de se fazer largar do que, por exemplo, um adulto que começa a beber? A questão é, quanto mais cedo, mais precoce começa o uso de substâncias psicoativas como o álcool, pior o prognóstico, pior a evolução, o que a gente vê, né? Então, a tendência a ser mais difícil porque, em geral, ela não fica só no álcool. O álcool é porta de entrada para outras substâncias psicoativas como maconha, como cocaína, como crack. Eu mesma já atendi pessoas que me disseram que começou com álcool aos 11 anos, 10 anos, 12 anos, e aí até que não tinha mais graça e aí foi para outras drogas como cocaína e crack. Então, realmente, há um risco que não é inegável que há um risco. O álcool hoje está em qual patamar de levar as pessoas à morte, em se tratando de drogas? Cigarro, drogas como cocaína, maconha, crack, o álcool está em qual patamar? Órgãos de pesquisas que fazem pesquisas mundiais revelam que em cerca de 6% o álcool é responsável em torno de 6 a 10% de todas as mortes do planeta. Então, se a gente ainda pensar em Brasil, pensar em Vale do Paraíba, pensar em Jacareí, a gente vê que é muito alta essa taxa. E também não só a morte, mas também as doenças que ela gera. Tem pessoas que acham que o álcool só vai gerar uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa no fígado, uma doença hepática. Cirrose. Não. Uma cirrose, que todo mundo fala da cirrose. O álcool provoca vários tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, então há outras doenças, então também não é só questão da morte, mas também o que ela gera, a demanda que ela gera para a rede pública, para o setor público, para os hospitais, para os leitos. E uma outra droga aí já completamente ilegal, que é o crack, né? Muito tem falado nas cracolândias, que tem se espalhado pelo Brasil. Como é que se formam esses grupos, entre aspas, esses bairros, principalmente em São Paulo, que é a mais conhecida? Como é que se forma isso? Eu também queria que a senhora explicasse a forma que o crack age na pessoa. Que no primeiro uso a pessoa já vicia, né? É isso. Então, o crack é uma substância psicoativa altamente viciante. Os males do crack são diversos. Em termos de sistema nervoso central, prejudica muito, prejudica a atenção, prejudica o raciocínio, a crítica, a autocrítica da pessoa, rebaixa a autoestima, altera o humor, fora outros males que o crack ele gera. A pessoa entra num sistema de obsessão e compulsão. Eu tenho que, depois que eu usei a pedra, né, o crack, e passo o efeito, porque passa o efeito muito rápido, eu tenho que fazer um novo uso. E aí eu quero fazer um novo uso, então eu vou ver alguém, eu volto onde vende, eu quero ver alguém que vende, vou lá, pego, já tem uma pessoa que também vai buscar e de repente vão se formando grupos porque as pessoas compartilham. Eu compro 10 pedras, uso, mas se chega uma pessoa, eu dou uma para ela, porque ela também me dá, e aí forma-se uma sociedade, né, que fica gravitando em torno do crack. Uma coisa que é importante eu observar é que não dá para afirmar que uma única pedra vai deixar a pessoa viciada, só que o risco é muito alto.
Porque muito alto. é uma composição muito forte, uma composição química forte. Porque o efeito dela, o crack deriva da cocaína. Né? E o efeito dela é muito mais rápido que a cocaína, porque chega nas vias aéreas do sistema nervoso. Ela é tão rápida como antigamente. Dura minutos. Então, o efeito é muito rápido, em 10, 15 segundos, e passa o efeito também muito rápido. Né? E aí que a pessoa começa a querer mais e mais. O crack, então, é a droga que vicia mais rápido? Sim, podemos dizer que o crack é uma droga que não só vicia, mas como as consequências são muito nefastas para a pessoa que faz uso. E para se acabar com essas cracolândias, se precisaria de um trabalho mais específico em cada lugar, ou como foi feito em São Paulo, que invadiram o lugar, mas as pessoas continuaram usando em outros lugares. É muito complicado essa situação, né? Então, primeiro a gente precisa pensar que são seres humanos, né? Não está lá um bandido, não está uma pessoa, qualquer coisa, está um ser humano. Eu tenho vários pacientes que estavam em situação de rua por conta do crack, inclusive já atendi uma pessoa que era empresária, e eu perguntei, por que você veio se tratar? Ah, porque uma pessoa foi me entregar sopão e me ofereceu tratamento. E como que foi isso? Ah, ela me combinou um horário um dia, ela voltou lá e eu vim. Então o que acontece assim, antes de você entrar com polícia e pensar, vamos limpar a cidade, vamos pegar uma vassoura e tirar eles, porque eles deixam a cidade feia, em vez de pensar e agir assim, vamos oferecer ajuda? Primeiro a conversa, né? Primeiro, sensibilizar, oferecer, né? E aí eu pergunto, quantas mãos foram estendidas para eles antes de pegar uma vassoura e tirar eles da cidade? Então, sem oferecer ajuda antes e equipamentos que acolham, porque a cidade também tem que oferecer, né, equipamentos de saúde para que essas pessoas possam se tratar. Muitas delas querem se tratar. E aí você fala, elas te falam, mas onde eu vou me tratar? É caro, não tem vaga. Em tal lugar, diz que vai demorar não sei quanto tempo, então fica complicado. Às vezes a pessoa até vai no lugar, mas depois ela vai embora e depois não volta no outro dia que tem que voltar. Isso também a pessoa não é internada no lugar, né? Que o essencial seria isso, né? Então, tem vários tipos de tratamento, né? Soma-se os tratamentos, e para cada paciente, para cada pessoa, ela se enquadra melhor num tratamento. Então, tem pessoas que dá para você fazer um tratamento ambulatorial. Você acompanha, ela vai lá, passa em grupos, psicólogo, psiquiatra e tal, e segue a vida e tal. Outras não funcionam nesse modelo, porque ela precisa ser internada, como os próprios pacientes me falam, eu não consegui ficar no ambulatório, porque para mim eu voltava, mas onde eu pegava drogas, meus amigos, era tudo muito perto de mim, então eu não conseguia resistir e falar não. Então, dependendo da gravidade e do risco iminente à própria pessoa, é necessário intervir com uma internação, mas precisa ser analisado, né? E o organismo de cada pessoa é diferente da outra, né? Por exemplo, a droga age numa pessoa igual age na outra ou depende de cada um? Não, depende de cada organismo, cada pessoa é uma pessoa, a gente fala no contexto geral como a substância age, agora tem as particularidades, né? Então, por exemplo, tem pessoas que falam, experimentei cocaína, não gostei, me senti mal, e fui pro crack e me senti bem. Então, depende muito de cada pessoa, de cada organismo, com certeza. E nesses momentos de internação, né, que a gente estava falando agora, o essencial é partir da própria pessoa à vontade, ou, no caso, se a família vê que a situação é irreversível, tem que, entre aspas, forçar a pessoa a ir numa clínica, levar a pessoa à força, isso ajuda ou atrapalha? Como é que tem que ser lidado essa situação? Internação compulsória é um tema bem polêmico e os profissionais se dividem em dois grupos, um completamente contrários a essa decisão, dizendo que a pessoa ela tem que decidir por si só, e há um outro grupo que vai dizer, não, uma pessoa que já está no crack,
que o crack já levou para a rua, ao abandono da família, do trabalho, ela não está decidindo mais nada porque quem fala por ela é o crack. Bom, minha posição é a seguinte, uma família que chega a decidir por isso, primeiro ela precisa ser acolhida, ela precisa conversar com um profissional para ver qual é a melhor solução para o familiar dela e como fazer isso. Se uma pessoa de rua, você conversando rapidamente, ela te fala, sim, eu quero um tratamento, então a questão é como é que está sendo conversado isso. Tem uma outra questão que assim, se ela se recusa de todos os jeitos, já tem uma comorbidade psiquiátrica, não está em condições de decidir, você pode internar involuntariamente? Pode, só que tem que lembrar o seguinte, a internação pode ser involuntária, o tratamento não. Então, assim, passando a desintoxicação, a pessoa tem que continuar. E ela tem que decidir por ela. Né? Se você levar por esse aspecto, não, ela não está em condições de decidir porque em questões mentais ela hoje não tem por causa da droga. Mas amanhã que já passou o efeito, ela tem que decidir. Se ela decidir não quero, tem que ser respeitado. Porque não vai adiantar você manter presa, internada 4 meses uma pessoa que mesmo depois da desintoxicação diz que não quer, não vai adiantar. Ela sai de lá mais revoltada, brava e acaba usando a substância. Pois é, e o que tem que se fazer para convencer a pessoa que ela precisa ficar ali internada alguns meses, que ela não pode sair, que ela tem que se controlar? O seu papel de psicóloga ajuda nesse sentido? A família também tem uma importância muito grande nessa hora, né? De convencer a pessoa, estou falando. A família é fundamental. Então, por isso que eu falei, uma família que não sabe mais o que fazer com o seu familiar que está fazendo uso de crack, ou outras substâncias também, como o álcool, que também deixa em situação de rua. É importante ela ser bem acompanhada por um profissional com experiência na área de dependência química para orientá-la a como proceder com esse familiar. E aí, se decide pela internação, é feita uma sensibilização com essa pessoa. Não é assim, eu te pego, te ponho lá, acabou, você cumpre lá tudo, porque depois você sai. Não funciona. Então tem que ter uma sensibilização, né? O porquê da internação, no que isso pode te ajudar. Você analisar, a pessoa conseguir analisar os prejuízos que a droga tem trazido para ela mesma, não é para a família, porque ela tem que entender que ela tem que ir lá porque a droga está fazendo mal primeiro para ela mesma, que está tendo perdas, e eles sofrem também, né? Então, as pessoas, um outro aspecto que não é muito considerado. Há um grande sofrimento no dependente químico, porque ele chega a dizer, fumei meu carro. Vende o carro para comprar a droga. Sabe, eu vendi minhas roupas, eu não tenho mais nada, eu não tenho dignidade. Quantas vezes eu escutei isso de uma pessoa? Doutora, eu não tenho dignidade, as pessoas olham para mim como lixo. Isso toca, né? Então você conseguir trabalhar esse ser humano, no sentido de que assim, você é ser humano, independente das tuas mãos queimadas, do seu estado físico, você continua tendo o belo bom dentro de você. E aí o papel do psicólogo, o meu papel como profissional é ajudá-lo a isso, a ver que eu ainda sou ser humano, e ser humano é muito mais do que a minha condição atual. Conseguir abrir as janelas, porque às vezes o que acontece com a gente tem um monte de cortina com blackout, escuras, e aí falar, vamos abrir as cortinas, vamos ver quanta coisa bonita, quanta paisagem bonita tem para você olhar. Então acho que é um trabalho muito bonito. E demanda tempo também, né? E paciência, né? Paciência. E amor. Sobretudo isso, né? Se você não tiver amor, se você não olhar para essa pessoa e conseguir ver o belo nela, apesar do que ela já fez por conta da droga, porque uma pessoa que usa droga, ela mente, ela rouba, ela trapaceia. Por quê? Porque quando quer usar a droga, ela faz qualquer coisa. Agride verbalmente, fisicamente. Há uma ausência do racional na pessoa. Mas a gente conseguir separar isso, né? O que é a pessoa ser humano e o que é o efeito da droga naquele ser humano.
Tá certo. Bom, doutor André, a gente vai fazer um rápido intervalo então na nossa entrevista. E antes de ir para o intervalo, a gente vai ver um depoimento do vereador Alex da FAMEL, que foi quem indicou esta entrevista com a doutora Andréia. Então, vamos ver. Eu indiquei a doutora Andréia Leão para o programa Gente em Destaque devido ao grande trabalho e o importante trabalho que ela tem feito na nossa cidade de Jacareí com o atendimento à família e ao dependente químico em nossa cidade. A doutora Andréia tem contribuído nas entidades sociais como Desafio Jovem Ebenezer e a Comunidade Fanuel e tem nos ajudado aí nessa discussão e nesse atendimento à pessoa com problemas de dependência química. O Gente em Destaque então volta daqui a pouco. Até já!